O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tentou aí manipular um pouquinho a questão dos seus bens imóveis para não ficar apenas no Instituto Lex. Vamos falar a respeito dessa questão aqui, ó. Moraes comprou imóveis, apartamentos em Brasília, são mações nos valores bilionários que podem justificar, né, a tentativa dele tentar modificar um pouco aí a situação devido às questões relacionadas à aplicação da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos. Hoje a gente teve aí, né, mais uma confirmação, a gente teve aí durante esta segunda-feira, enquanto o presidente do Brasil e dos Estados Unidos discursavam no evento da ONU, né, a aplicação de sanções, cancelamento de vistos e a Lei Magnitsky para a esposa de Alexandre de Moraes, a Viviane Batse de Moraes, né, mais uma das aplicações da lei para coibir as ações desumanas de Alexandre de Moraes aqui no Brasil contra opositores políticos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E diante dessa situação, né, algumas questões importantes, né, vêm acontecendo ao longo desse dia, e aí a gente vai trazer aqui algumas matérias, né, que podem reforçar tudo isso para a gente acompanhar tudo o que está acontecendo. E claro, vamos dar também uma pincelada importante nesse caso aqui, onde Moraes comprou um imóvel aí de 12 milhões de reais em Brasília, lá na capital federal. Mas vamos aqui dar aqui uma pincelada aqui nesse ponto também. O anúncio das sanções, que era já esperado, desde a condenação, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro e também dos outros réus ali condenados pelo suposto golpe de Estado, que aconteceu aí no início desse mês de setembro, e agora chega as punições para as pessoas que participaram, que contribuíram com o ministro Alexandre de Moraes, inclusive pessoas ligadas ao governo do presidente Lula. Enquanto isso, a gente teve aí o trabalhar, né, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, também do jornalista Paulo Figueiredo, lá nos Estados Unidos, né, a fim de levar mais informação para o governo norte-americano sobre tudo o que está acontecendo aqui no Brasil, além, claro, né, de todo o aparato da inteligência americana para buscar informações, em especial informações mais confidenciais de cada uma dessas pessoas. E o departamento anunciou nesta segunda-feira a revogação dos vistos de 7 autoridades, aqui entre pessoas, né, ligadas ao governo e também ao gabinete de Alexandre de Moraes. Está aí o advogado, né, o Jorge Messias, que é advogado-geral da União, também a chefe de gabinete do Alexandre de Moraes, a Cristina e o Kiko, e também, né, advogado-geral da União, o José Levi. São pessoas aí, tanto do governo, né, quanto também ligadas ao próprio Alexandre de Moraes, pessoas que têm feito aí participação direta ou ali ajudando Moraes, nos casos dos juízes auxiliares, e também pessoas que dão apoio e incentivo através do governo. Também, além de Moraes, né, que comandou o Tribunal Superior Eleitoral, outros que, junto com juízes, né, a exemplo do Ayrton Vieira, Marco Antônio Martins Vargas, Rafael Henrique Janela, além do ministro do Superior de Justiça, né, o Benedito Gonçalves. Ele, para quem não lembra, foi o relator da ação que tornou o Bolsonaro inelegível lá no TSE. Acho que todo mundo lembra dele, né, uma pessoa que ficou marcada aí também. E aí a gente vai trazer aqui o que disse os principais meios, né, tanto por parte do ministro, por parte do governo e também ao Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, tudo o que eles disseram. Aí o ministro das Relações Exteriores, né, falou em nome do governo e disse que recebeu aí a notícia com profunda indignação, esse anúncio feito pelo governo norte-americano da imposição da Lei Magnitsky à esposa do ministro Alexandre de Moraes e também ao instituto ligado a ele, que é o Instituto Lex, que tem aí boa parte da renda do ministro aplicada dentro desse instituto, né, não só do próprio ministro, mas também como também da família. E a partir daí, né, como é a família toda que comanda a lei, veio a decisão do governo norte-americano, através da inteligência, descobriu tudo isso, né, também sancionar
tanto o Instituto quanto a esposa do ministro, a Viviane Barce de Moraes. Aí, segundo o ministro das Relações Exteriores, né, o governo norte-americano tentou justificar com inverdades a adoção dessas medidas. E aí o Itamaraty deu a declaração também, representando aí, segundo o Itamaraty, uma politização e o desvinculamento na aplicação da lei. Segundo o Itamaraty, esse novo ataque à soberania brasileira não logrará seu objetivo de beneficiar aqueles que lideraram a tentativa frustrada de golpe de Estado, segundo aí o Itamaraty. E aí o Supremo Tribunal Federal também divulgou nota, né? Reagiu às sanções aplicadas contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes em uma nota institucional e afirmou que as medidas são lamentáveis e injustas. Só que nós todos sabemos, né, que não é bem por aí também. A nota diz que, no contexto dela, né, infelizmente, as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos. Estamos diante de um julgamento que respeitou o devido processo legal e o amplo direito de defesa, com total parcialidade, com total publicidade, e talvez tenha sido nada imparcial, né? E ainda diz, né, que no Brasil a quase totalidade da sociedade reconhece a importância histórica de um julgamento e punição por tentativa de golpe de Estado, e diz que se havia injustiça na sanção ao juiz pela sua atuação independente e dentro das leis e da Constituição, ainda mais injusta é a aplicação das medidas para um familiar do magistrado. No entanto, né, tudo o que a gente tem visto ao longo dessas aplicações das leis, das manifestações das autoridades, né, não condiz com o que realmente aconteceu. As autoridades se manifestam também com base em tudo que o ministro tem dito, né, mas o ministro também tem sido aí acompanhado pelos ministros ali da primeira turma. Claro que atiraram ali o fluxo, o restante praticamente fez um Ctrl-C, Ctrl-V no voto de Moraes, né? Praticamente só selou tudo o que o Moraes tinha dito. E claro que durante todo esse processo de investigação e também durante o processo ali de leitura dos votos do próprio Ministério Público, né, da Procuradoria-Geral da República, que fez a denúncia, a acusação, nessa leitura desse material, ficou muito claro, né, que não havia evidências, provas concretas dessa tentativa de golpe. Então, não teve nenhuma prova. O voto do ministro Luiz Fux, né, foi algo assim que trouxe com muita clareza, né, o que realmente estava acontecendo ali, e deu realmente na cara, né, que era muita politização dos fatos. E aí, só para a gente dar continuidade aqui no assunto, a gente vai trazer aí também outras declarações, lembrando também que a gente vai falar aí desse ponto aqui do Alexandre de Moraes tentando desvencilhar ali os recursos lá do Instituto Lex. O Moraes disse, né, que a independência do judiciário, com coragem institucional e defesa da soberania nacional, fazem parte do universo republicano dos juízes brasileiros, que não aceitarão coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional conferida soberanamente pelo povo brasileiro. Mas acho que nessa parte não tem soberania do povo brasileiro, até mesmo porque esses ministros não são indicados pelo povo, são indicados por políticos, e boa parte deles, quando entram lá, né, entram ainda politizados, e tem outros que se politizam cada vez mais, né, de acordo, vão ficando lá, vão tomando gosto por determinados partidos, por determinados políticos, até mesmo por aqueles que os colocaram ou por aqueles, né, que eles têm um certo apego. Quando isso acontece, infelizmente, a gente vê as tragédias que vem acontecendo, acabando com a justiça, com o direito da democracia, da liberdade de expressão e tudo que se preza aqui nesse país, ou que já se prezou nesse país. E aí, por fim, né, afirmou o Moraes, né, como integrante do Supremo Tribunal Federal, disse que continuará a cumprir sua missão constitucional de julgar com independência e imparcialidade. Só que a gente não tem visto muito essas questões aí acontecerem.
O advogado-geral da União, Jorge Messias, esse que as mais recentes medidas aplicadas pelo governo dos Estados Unidos contra as autoridades brasileiras e familiares agrava um desarrosado conjunto de ações unilaterais totalmente incompatíveis com a pacífica e harmoniosa condução de relações entre os dois países. Messias ainda disse que, diante dessa agressão injusta, reafirma o integral compromisso com a independência constitucional do sistema judiciário, em que recebe sem receios a medida especialmente contra ele dirigida, mas provavelmente essas pessoas também podem receber ainda mais sanções, mas pode acabar acontecendo aí também sanções para familiares também dessas demais pessoas ligadas ao governo, pessoas aí que têm contribuído com Alexandre de Moraes, seja ativamente ou através apenas do incentivo moral. Além deles, teve também, é bom reforçar aqui, o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, que além do visto brasileiro, ele que tem dupla cidadania, foi também, aí perdeu a possibilidade de entrar lá com visto português. E isso vem já do governo de Portugal também, que não deu essa garantia a ele, já que ele teria essa possibilidade de entrar nos Estados Unidos com visto português, mas não vai acontecer também, e com visto brasileiro, com passaporte brasileiro, ele não conseguirá também fazer sua entrada, já que também ele é um dos principais nomes desse ponto, ele que ofereceu a denúncia como responsável pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, então um dos nomes importantes. E aí vamos trazer esta matéria aqui. Moraes tentou aí desviar o foco, quando se percebeu ali que o Instituto Lex vinha como um dos alvos dos Estados Unidos. Essa pode ter sido uma das tentativas de Alexandre de Moraes passar ali, quem sabe, a tentar transferir os recursos para outros meios e, quem sabe, tentar fugir da aplicação. No entanto, agora o governo dos Estados Unidos deu uma rasteira, foi diretamente tanto na esposa, que controla aí boa parte dos recursos financeiros da família, como no próprio Instituto, que é a peça-chave aí, onde estão contidos os recursos. E Moraes comprou esse imóvel lá em Brasília por 12 milhões de reais, uma negociação feita pelo Instituto Lex, Instituto da Família, um holding da família do ministro do STF, que agora também é alvo de sanções do governo dos Estados Unidos, alvo de sanções, assim como também a esposa dele, a Viviane Bassi, aí agora também enquadrada na Lei Magnitsky. Família do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, comprou esse imóvel em agosto, aí próximo do período, quando se aproximava do período do julgamento de Bolsonaro, talvez prevendo que essas novas sanções pudessem acontecer, já que havia diversas declarações do presidente Donald Trump em relação a essa caça às bruxas. Então tentaram ali fazer meio que uma manobra para tentar colocar recursos também em outros tipos de investimento, em outros imóveis, mas talvez não vai dar certo. Esse imóvel lá fica ali no Lago Sul, na área nobre de Brasília, foi comprado por 12 milhões de reais com pagamento à vista. Então, são informações aí do jornalista Igor Gadelha, e de acordo com essa reportagem aí do site Poder 360, a compra foi realizada por meio da Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, essa empresa ligada aí à família, ou melhor, totalmente da família Bolsonaro, da família Moraes, além do ministro, e a esposa também tem os filhos, a Viviane Bassi, mulher do ministro, como sócia gerente, e ainda tem os 3 filhos do casal que são sócios também. E aí, segundo a reportagem, a palavra, apesar de trazer a palavra instituto no nome e de ter como principal finalidade a oferta de treinamento profissional, trata-se de uma empresa sem fins lucrativos, a partir de qual finalidade
de Moraes realizar negócios como a compra de imóveis. No entanto, a gente sabe, né, que tudo isso deve ser realmente como também um meio de estar se blindando, né, contra possíveis investigações, já que ele também tem noção do que está fazendo, né? Ele, apesar da gente notar um sério comportamento fora do normal, ele tem noção do que está fazendo, que não é de acordo com a Constituição, então é uma forma de se precaver também. A sede do Instituto é em São Paulo, endereço onde também funciona o escritório de advocacia de Viviane Bassi de Moraes, e segundo a reportagem, né, tem um capital social de 5 milhões. Aí, como já foi demonstrado em outras reportagens, esse instituto leva o nome, né, de Lex, que cita aí cursos jurídicos, mas não tem atualização nem em redes sociais e também não tem uma página oficial, um site oficial do Instituto. Agora passa a ser alvo das sanções do governo dos Estados Unidos a partir dessa segunda-feira, dia 22. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos diz que a empresa atua como um holding para Moraes e os imóveis da família do ministro estão registrados no nome da companhia e funcionando aí dessa forma há mais de uma década. Além disso, né, como confirmado aí pelo jornalista, pelo site, a assessoria de imprensa do STF informou que o ministro não iria se pronunciar. Será que o ministro está agora tentando ficar mais quieto, mais na dele? Ele que gosta tanto, né, de forçar que se pronuncie em até 24 horas, em até 48 horas. Agora talvez seria a hora dele falar um pouquinho de onde vem tanto dinheiro. Será que Moraes também tem alguma coisa? No Brasil é permitido a gente duvidar, ainda é constitucional. Então, que fique a dúvida e que tragam as explicações e que as sanções sirvam como exemplo para que outros também não venham fazer da forma errada, mas que sigam a Constituição e que respeitem a democracia e a nossa liberdade de expressão. Para você que nos acompanhou até aqui, deixo aí o convite para que você possa se inscrever no nosso canal, deixe aí a sua curtida no vídeo, o seu comentário também, o que você acha a respeito do assunto. Mais um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.